Gente, boa noite. O meu nome é José Carlos e eu gostaria, da noite de hoje, tecer singelas reflexões a respeito do Livro dos Espíritos. A todos vocês, nobres companheiros, frequentadores, dirigentes, trabalhadores, frequentadores do Maria de Betânia. Que Jesus possa nos inspirar e a todos vocês abençoar, proteger. Nesse momento pelo qual passa a humanidade, que Jesus possa ter misericórdia de todos aqueles que estão passando pela perda de entes queridos e que a luz de Jesus esteja no lar, no coração de todos vocês. E assim, eu gostaria de fazer uma pequena reflexão a respeito da importância do Livro dos Espíritos. Antes, porém, gostaríamos de lembrar que o Sr. Hippolyte Léon Denisard Rivail, aquele que será o futuro codificador do Espiritismo, em 1854, ele será procurado pelo Sr. Fortier, um grande amigo de estudos de longa data, ao qual falará ele a respeito das chamadas mesas girantes, dessas manifestações que na época havia se popularizado por toda a França e também por outros países. As pessoas reuniam-se em torno de uma mesa e depois de uma concentração, depois de uma singela oração, recebia as mensagens de além-túmulo através de pancadas, sendo uma pancada para a letra A, 2 para a letra B, 3 para a letra C e assim sucessivamente, formando frases, formando textos, ao qual vinha de encontro a expectativa daqueles que ali se encontravam. Dessa forma, o Sr. Fortier já havia participado de muitas reuniões e de uma forma amiga e sincera conversara com o Sr. Denisard, ao qual ele, um autodidata, um homem voltado às ciências, à letra, à inteligência, respondeu-lhe simplesmente: meu amigo, o dia que me provarem que as mesas têm nervos para sentir, cérebro para pensar, e pode inclusive tornar-se sonâmbula, quem sabe talvez eu passarei a acreditar. No começo de 1855, ele foi procurado por Sr. Carlotti, uma amizade de 25 anos, uma pessoa muito séria, muito íntegra, ao qual novamente vem e diz-lhe a respeito desses fenômenos que havia se popularizado por toda a França, que era importante que ele, uma pessoa que tinha bons relacionamentos, que tivesse a oportunidade também de visualizar aquilo que eles recebiam. E através do Sr. Carlotti, ele ouviu pela primeira vez dizer que aquelas manifestações eram de espíritos, que vivia além túmulo e que comunicava-se constantemente com aqueles que aqui estavam. Dessa forma, o Sr. Rivail, ele vai até a casa da senhora Pleine-Maison e o que ele observa é alguma coisa que deixa ele praticamente muito curioso e muito feliz, porque aquelas manifestações vinham de encontro ao que ele procurava já há algum tempo, que era ouvir falar de Deus de uma forma simples e sincera. Percebam que não foi o Sr. Denisard que inventou os espíritos, nem essas comunicações. Na verdade, elas já existiam desde longa data. Mas o Sr. Denisard ele reencarnara para uma tarefa singular. Era de trazer para todos nós
o Consolador prometido. A terceira revelação. Aquela prometida por Jesus, quando certa feita afirmou que se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que vos mande o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que terá por objetivo principal fazer com que vos lembre de tudo aquilo que eu vos tenho dito e de explicar outras tantas coisas que por ora não podeis compreender. Dessa forma, no dia 18 de abril do ano de 1857, dá-se a publicação do Livro dos Espíritos. Essa base do Pentateuco, essa base singular para todos nós, que encontra-se ali respostas para todas as nossas dúvidas e incertezas. E nesse dia 18 de abril do ano de 2020, o Livro dos Espíritos aniversaria nos seus 163 anos de idade. Para nós espíritas, é uma grande responsabilidade nossa de nós lermos, de nos aprofundarmos nas suas lições, nas perguntas, nas respostas. Há quem diga que, de posse do Livro dos Espíritos, encontra uma grande dificuldade para interpretar, para entender. É claro que existem duas formas. A primeira é estudarmos de uma forma individual, lermos as questões, refletirmos sobre as respostas, pedirmos a Deus que nos inspire, que nos ajude a compreender tão inusitadas respostas do plano espiritual. A outra em grupo, onde grupos de pessoas se reúnem nas casas espíritas e depois das orações realizam um estudo muito profundo a respeito daquilo que nos traz o Livro dos Espíritos, ao qual, meus queridos amigos, temos para com ele uma grande dívida, porque ele nos traz informações daquilo que tanto precisamos. Sendo assim, gostaríamos de relembrar algumas questões muito importantes para todos nós, do qual se trata no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que surgiu no ano de 1857, surgiu com 501 questões. Somente em abril do ano de 1860 é que se ampliou para 1019, permanecendo até nos dias de hoje. Mas na questão número 1 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta simples, de uma forma direta e objetiva. Que é Deus? E os Espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas Kardec vai fazer algumas observações dizendo que Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Ele sabe do ontem, ele sabe do amanhã, ele sabe do hoje, ele está acima de tudo e de todos e é o nosso Deus único, justo e amoroso. Tenho certeza de que tudo o que acontece, Deus está no controle. Ele sabe perfeitamente daquilo que necessitamos e das coisas pelas quais nós passamos. Ele se internece, nos ajuda, nos inspira, nos fortalece, para que nós não venhamos a nos desequilibrar e tenhamos condições, forças necessárias para seguir adiante. Vejamos que Deus é a inspiração de todo o universo, porque Ele é o Criador de todas as coisas, desde o infinitamente pequeno até o infinitamente grande, desde o micro até o macro. Quando, em nossas viagens por esse Brasil distante, pelas madrugadas contemplamos o céu azulíneo, podemos observar tranquilamente bilhões e bilhões de estrelas
a cintilar no espaço infinito, mostrando a glória de Deus. Então, Deus existe. Deus está em tudo, em todos os momentos. A doutrina espírita em nenhum momento difere das religiões cristãs. Pelo contrário, o Espiritismo vem fortalecer tudo aquilo que nos dizem, que nos trazem, que nos explicam toda e qualquer religião. Se o Espiritismo tem alguma seita, alguma instituição que ele é contra, com toda certeza é o chamado materialismo, é o ateísmo, ao qual o Espiritismo prova de onde viemos, para onde iremos e qual é o objetivo nosso de estarmos aqui. Sobre as muitas moradas na casa de meu pai, explica que existem lugares inferiores à Terra, ao qual o planeta passou um dia, na sua fase primitiva, e agora encontra-se numa etapa de transição, ao qual deverá atingir futuramente a chamada regeneração, onde viverão aí as pessoas um pouco mais equilibradas, com a certeza de que Deus existe, e a prática da caridade será constante em todos os corações. Mas o Livro dos Espíritos narra sobre a pluralidade das existências, ou seja, explica-nos perfeitamente a bondade de Deus. E aqueles que não realizaram aquilo que deveriam fazer nessa atual existência, farão em outra, como é lógico. Da mesma forma que nós aqui na Terra somos impregnados de imperfeições, mas mesmo assim damos a oportunidade ao aluno que em determinado ano não soube aproveitar, não estudou como devia, e ao repetir no ano seguinte, tem-se para ele novas oportunidades de ele reiniciar o seu aprendizado e atingir um objetivo muito melhor daquele que até então ele nem imaginava que poderia. Meus amigos, o Livro dos Espíritos mostra que existe uma grande intervenção do mundo espiritual sobre o mundo material. Desses grandes cataclismas de tsunamis, terremotos, maremotos, mesmo essas epidemias, pandemias, acreditem, Deus está no controle. São fases pelas quais passa a humanidade e nós, que somos espíritas, temos que ter a convicção de orar por aqueles que passam pelas provações e privações terríveis. Não sabemos quando as provações baterão em nossas portas. Mas enquanto isso não chega, cabe a nós semearmos o otimismo e a esperança a inúmeros corações de todo o mundo e orarmos por eles, porque chegará o momento que a tristeza também baterá às nossas portas e nós haveremos de contar com outros tantos que olhem por nós. O Espiritismo fala das leis morais, da lei de trabalho, do progresso, da liberdade, da criação, de leis aos quais, a partir do momento em que nós vamos galgando em nossa evolução, nós estaremos inseridos. Percebe? Ao espírita não se pode jamais dizer que ele não entende disso ou daquilo, porque através das comunicações ele sabe perfeitamente que a vida continua. Ele sabe perfeitamente que, de acordo com aquilo que nós construímos, ali em túmulo, nós haveremos de receber o resultado das nossas práticas, dos nossos pensamentos e das nossas ações, das nossas falas. O Livro dos Espíritos fala sobre os anjos guardiões, sobre os espíritos protetores, sobre aqueles que nos antecederam ali em túmulo, que estão aí nos inspirando, nos ajudando, nos fortalecendo, para que possamos realizar o melhor. Deus nos criou simples e ignorantes.
propensos à evolução. Mas Deus sabia perfeitamente das nossas fragilidades, das nossas dúvidas, das nossas incertezas, de quando inúmeras vezes também nós iríamos nos irritar, nos revoltar, partir para a vingança. Mesmo assim, nos concedeu esses espíritos luminares para que nesses momentos pudessem nos inspirar e nos ajudar, para que não perdêssemos a fé e nem o caminho a seguir. Mas é claro que existem vários momentos que nós nos equivocamos. Mas lá na frente, Deus tem sempre uma forma de reajuste para que nós voltemos um dia aos seus braços fraternos e bons. O Livro dos Espíritos fala de céu e fala de inferno, mas não como regiões localizadas, meus amigos, mas sim estado de espírito. O inferno que nós arregimentamos para nós é o desequilíbrio da alma. A partir do momento em que nós mudamos o nosso pensamento, nos iluminamos e caminhamos em direção à luz, em direção ao céu, em direção aos mundos felizes. Portanto, há sempre a necessidade de nós nos equilibrarmos, de estarmos em oração, elevando os nossos pensamentos. O Livro dos Espíritos nos explica sobre a questão da perda dos entes queridos. E nós que já estudamos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Livro dos Médiuns, vemos perfeitamente que a vida continua e que todos nós estamos aqui na Terra numa passagem, cumprindo determinadas tarefas. Todos nós temos um passado comprometido. E quando nós conseguimos resgatar as nossas dívidas, cumprir com as nossas obrigações, somos chamados de volta ao mundo espiritual. É lógico que a partida do ente querido deixa em nossos corações muita saudade, muita dor. Nós que trabalhamos num trabalho de psicografia há mais de 25 anos, sabemos perfeitamente que a morte, a perda do ente querido, a cada dia, a cada mês, a cada ano, a saudade se multiplica, deixando em nós um grande vazio. Não teremos mais a palavra amiga do irmão, o olhar fraterno, o abraço sincero, os passeios de amizade, o telefonema, o toque da campainha quando o amigo vinha nos visitar. É uma saudade imensa, tanto para aqueles que ficam, quanto para aqueles que foram para o outro lado da vida, que também se internece e tem por nós uma grande saudade. Mas existe aí um interlúdio de que, se nós orarmos por eles, eles recebem aquelas mais dúlcidas vibrações de paz, se equilibram e continuam nessa caminhada maravilhosa. Vamos encontrar no Livro dos Espíritos as consequências pelas quais passam os suicidas. Uma atitude impensada, reprovável aos olhos de Deus, mas não condenada eternamente. Existem na Terra inúmeros espíritos reencarnados que passam pelas provações de outras eras que se suicidaram e hoje recebem essas mesmas influências. Mas existem aqueles também que, diante de umas provações, das privações, perdem a força e suicidam-se, se comprometendo duplicadamente, por não ter enfrentado o problema, que haverão de retornar para enfrentá-lo a posteriori. E o outro problema é do suicídio em si, ao qual, quando dão por conta do ato infeliz, abate-se sobre ele um grande remorso, um grande arrependimento, porque estarão localizados em regiões enegrecidas, obscuras, sem acesso muitas vezes das entidades luminares,
que periodicamente adentram ali com os enfermeiros do bem, legiões dos servos de Maria para resgatá-los. Mas o Vale dos Suicidas é pior do que a paisagem da Terra. Aliás, nem comparação temos, não é? Porque essas regiões são cinzas, obscurecidas, de lamentos, de choro, de dor, enquanto a Terra ainda nós podemos contemplar a luz do sol, das estrelas, as amizades sinceras, a brisa pela manhã, ouvir o canto dos pássaros, caminhar sobre a relva macia e verdejante, tantas coisas maravilhosas a Terra tem a oferecer para todos nós. Gente, mas uma das coisas melhores que o Livro dos Espíritos nos traz é a imagem de Jesus, desse ser grandioso e justo que renunciou um dia às regiões mais sublimes e veio até nós, nos trazer o maior código de amor e bondade que ainda nós não conseguimos interiorizar e colocar em prática na sua verdadeira pureza. Na questão 625, Kardec pergunta: qual o ser ao qual Deus nos concedeu para nos servir de guia e modelo? A resposta é uma síntese: Jesus. Jesus, esse ser maravilhoso, coordenador da terra, que construiu tudo isso para os degredados de Capela, prometendo que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma haveria de se perder. E ele cumpre à risca, junto com outro grupo tutelares da vida espiritual, nos ajudando, nos inspirando, nos fortalecendo, para que nós não perdêssemos, que nós não venhamos perder esse contato com a espiritualidade maior. Jesus deu a vida para todos nós, matou a morte e nos provou que a vida continua, bela e pulsante. Mas como ele mesmo disse, muitas coisas haveria de nos dizer. Naquele momento não dava. E hoje a doutrina espírita vem resgatar todo o ensinamento de Jesus, mostrando através das atividades espíritas, da comunicabilidade, que a vida continua, que aqueles que nos antecederam em túmulo se encontram presentes, nos abraçando, nos ajudando, nos inspirando. E nós vamos aprender no Livro dos Espíritos a importância da prece. A prece é o nosso elo de ligação com o plano espiritual. Pela prece, nós podemos agradecer a Deus, podemos louvar e pedir. O Pai Nosso, que nos legou o nosso Senhor Jesus Cristo, e que encontra-se em Mateus, capítulo 6, versículos 13 em diante, é o Pai Nosso. É a oração mais pura que nos foi legado pelos lábios de Jesus. Mas percebe que para ela fazer esse sentido, há a necessidade do perdão, da reconciliação, que em todos os momentos Jesus pede a todos nós. Duas coisas básicas: o amor e o perdão. Lembrando que aquela pessoa chegou ao altar para fazer a sua oferenda, mas aí lembrou que tinha alguém na conta de inimigo. Então Jesus diz: vai reconciliar-te primeiro e depois vem e, fazendo a tua oferta, com certeza Deus haverá de ouvir e de lhe atender. Vejamos quantos conflitos ainda temos a acertar na atual existência. Gostaríamos ainda de dizer uma questão muito importante do Livro dos Espíritos. Saibam todos os nossos queridos amigos que Dr. Bezerra de Menezes, quando foi convidado a divulgar para todos nós o Espiritismo cristão, ele se aprofundou, se apropriou do Livro dos Espíritos. Lembro que naquela passagem, naquela saída de Niterói à sua casa,
ele rapidamente compreende o verdadeiro sentido do Livro dos Espíritos e torna-se espírita, com base nos ensinamentos sublimes que nos traz o Livro dos Espíritos na sua 1019 questões. Cairo de Schuttel, o apóstolo de Matão, também compreendendo a importância do Livro dos Espíritos, entregou-se ao Espiritismo de corpo e alma, deixando e trazendo para todos nós um grande legado de otimismo, de esperança, de fé e de caridade. Eurípides de Barçanufo, que desencarnou no ano de 1918 devido à febre espanhola, ele também era um grande conhecedor do Livro dos Espíritos. Não tinha para ninguém. Ao compreender, ao estudar em profundidade os ensinamentos de Kardec, que é trazido para nós, Consolador prometido, ao qual Jesus havia dito, ele entendendo, ele compreendeu perfeitamente o porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê de tantos malefícios pelos quais a humanidade passa, e abraçou a causa, e tornou-se para todos nós um exemplo luminar a ser seguido. Ivone do Amaral Pereira, quando também conhece a doutrina espírita, vai se apropriar de duas obras fundamentais, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E traz para todos nós essa obra monumental que é o Memórias de um Suicida, que convidamos a todos para ler e para refletir. Antônio Gonçalves da Silva, Batuíra, Anália Franco, também profundos conhecedores do Espiritismo. Percebe o que eu estou dizendo? Ao conhecer o Livro dos Espíritos, ao estudar, ao se aprofundar nas suas respostas, nos seus ensinos, nós somos projetados a uma base fundamental, ao qual dúvida alguma vem nos abalar na nossa crença nessas verdades sublimes. Divaldo Pereira Franco, quando se torna espírita, ele é orientado por um amigo espiritual, Petitinga, que lhe diz: Divaldo, se você estudar, ler e refletir o Livro dos Espíritos por um século, tenha certeza que mesmo assim não terá compreendido tudo aquilo que o Livro dos Espíritos traz para todos nós. E gostaríamos também de lembrar de Francisco Cândido Xavier, quando certa feita foi convidado por Emmanuel, o sublime amigo de todos nós. Quantos ensinamentos, quantas verdades nos trouxe esse Espírito luminoso através da mediunidade bendita de Chico Xavier. E ele, então, propondo uma dupla de trabalho em prol de Jesus, disse-lhe: Chico, se um dia eu lhe trouxer alguma mensagem que não condiz com Jesus e Kardec, me esqueça. E siga Jesus e Kardec, mostrando para todos nós a importância do Livro dos Espíritos para todos nós. Pois bem, nós temos uma pequena mensagem para nós concluir a nossa singela preleção, que Chico diz assim: muita gente quer desenvolver vidência, psicografia, desenvolver isso ou aquilo. Por que não desenvolver antes o trabalho, a bondade, a paciência, a compreensão? Deixo a todos vocês a minha singela contribuição, a todos vocês do Maria de Betânia. Parabéns pela obra empreendida. Que Jesus ilumine cada coração. Estudem, para que a dúvida e a incerteza não venham um dia instalar em seus corações. Desejo a todos vocês a paz de Jesus, a proteção, que Deus os abençoe, e tenho certeza
que uma nova oportunidade haveremos de trazer a todos nós uma reflexão muito mais importante e muito mais profunda. Muita paz de Jesus, de Deus e dos Espíritos amigos. Muito obrigado pelo carinho e pela atenção de todos.